Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Está no ar o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um ministério empenhado na edificação do corpo de Cristo, um ministério totalmente consagrado na pregação da Palavra de Deus, com vistas a alcançar o coração de todos aqueles que verdadeiramente amam a Deus e desejam ardentemente pela sua palavra. Nós abrimos este programa abençoando as vossas vidas, os vossos lares e então convidando a cada um de vocês a abrirem também seus corações para que a palavra de Deus, que é rica e que é poderosa para salvar, para libertar, para transformar, possa encontrar um lugar dentro da sua alma, alcançar o seu coração, suas faculdades, a fim de que a palavra do Senhor possa, então, efetuar em nós tudo aquilo que, de fato, ela deseja efetuar, que é a transformação das nossas vidas. Eu quero também abrir este programa, lembrando a todos vocês que a nossa 9ª Conferência Bíblica tão esperada chegou. Na próxima sexta-feira, no próximo sábado, no próximo domingo, ou seja, neste próximo final de semana, estaremos então reunidos nesses 3 dias, 18, 19 e 20 deste mês de outubro, fazendo então a ministração dessa 9ª Conferência Teológica, o Apocalipse Revelado, uma visão quadridimensional da vitória do Cordeiro e de sua esposa. Eu tenho plena certeza que serão 3 dias de grandes ministrações em que Deus vai nos alcançar grandemente. Portanto, você não pode se esquecer, coloque na sua agenda, você possa lembrar seus amigos, seus convidados, que é agora, neste final de semana, na próxima sexta, no próximo sábado e no próximo domingo. Teremos 4 reuniões ao todo. Na próxima sexta agora, dia 18, às 19h30, a nossa primeira reunião de abertura, já com a primeira ministração. E então, no próximo sábado agora, dia 19 de outubro, teremos mais 2 ministrações. Uma pela manhã, às 9 horas da manhã, e outra à noite, às 19h30. E então, no próximo domingo, dia 20 de outubro, pela manhã, às 9 horas da manhã, não se esqueçam, a reunião de encerramento, a 4ª e última ministração. Certamente nós estaremos aqui ministrando palavras com uma grande envergadura teológica, de grande envergadura escatológica e, portanto, aqueles que amam a Deus, que desejam conhecê-lo mais e mais, sobretudo nessa perspectiva da escatologia bíblica, não pode deixar de vir. Haja vista que nós vamos traçar toda a história, desde o início do conflito cósmico entre o bem e o mal na eternidade passada, buscando então as 4 visões que João teve ali na ilha de Patmos. João, o profeta e apóstolo e evangelista, ali teve na ilha de Patmos quando esteve exilado. Você e a sua família são os nossos convidados especiais para estarem conosco então, agora no próximo final de semana, nesta conferência. Acesse o nosso site, devoltapalavra.com, e lá vocês vão encontrar maiores informações a respeito deste evento, em o nome de Jesus. Quero também lembrar a cada um de vocês, telespectadores, vocês que gostam da palavra, que têm dúvidas a respeito de algum tema da palavra de Deus, que vocês possam então nos enviar e-mails neste endereço que está aí no seu televisor. pergunta@devoltapalavra.com. Este é um e-mail que nós abrimos exatamente para receber as vossas perguntas. Vocês podem mandar a nós todo tipo de perguntas bíblicas e então nós vamos responder a cada sábado, vamos responder a uma pergunta. Vamos certamente fazer uma seleção das perguntas que têm certamente uma relevância para o corpo de Cristo. As perguntas mais relevantes serão certamente respondidas primeiro. Daqui a, quem sabe,
4 ou 6 semanas, nós começaremos um novo quadro aqui no nosso programa, um novo momento, em que a cada sábado uma pergunta será respondida. Você pode mandar quantas perguntas você quiser e nós então estaremos prontos, de coração aberto, para então abrir a Escritura, para que todos vocês, mediante uma visão da Bíblia Sagrada, possam obter respostas bíblicas. Jamais respostas dogmáticas, respostas prontas de acordo com os manuais, seja de escatologia ou de teologia, ou mesmo de acordo com os manuais das mais diversas denominações cristãs evangélicas. Não, nada disso. Somente a Bíblia. A palavra de Deus nos é suficiente, porque ela é a revelação de Deus a respeito da vontade dele para nós, sobretudo nos tempos em que nós vivemos. Portanto, anota aí esse endereço deste e-mail que está aí no seu televisor, pergunta@devoltapalavra.com, e já pode começar desde então a nos mandar suas perguntas, que nós estamos de fato ansiosos para então chegar esse grande dia em que nós vamos fazer essas ministrações baseadas nessas perguntas, oferecendo a vocês respostas bíblicas para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Quero convidá-los todos a pegarem suas Bíblias e então nos acompanharem em mais uma ministração. Nós estamos falando sobre a salvação de Deus. Na verdade, o nosso objetivo, já há algum tempo, é demonstrar pela Escritura a doutrina apostólica. Nós sabemos que existem muitas doutrinas, há muitas doutrinas humanas, como você pode encontrar, por exemplo, em Colossenses, no capítulo 2, versículos 20 e 21 e 22, como ali o apóstolo Paulo fala e condena as muitas doutrinas de homens. A Bíblia também nos fala, como por exemplo em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, quando ali nos diz a respeito das doutrinas de demônios. Olha, você que está em casa, você que é sincero, você que é verdadeiro, que busca de fato a verdade, fique atento ao que esses textos nos dizem, tanto de Colossenses 2, 20 a 22, quanto também o de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, porque são textos que nos advertem contra falsas doutrinas, sejam elas doutrinas humanas, meramente doutrinas de homens, ou que sejam doutrinas de demônios. O que nós mais precisamos de fato é o que está em João Evangelho, no capítulo 7, versículo 15, 16 e 17, onde ali nos fala a respeito da doutrina de Deus. Veja que a Bíblia nos fala de doutrinas de homens, de doutrinas de demônios e fala-nos também da doutrina de Deus. Então, todo cristão verdadeiro, genuíno, certamente ele busca na Escritura a doutrina de Deus, como também busca na Escritura o discernimento para fugir das falsas doutrinas, sejam elas de homens ou sejam elas de demônios. E é por isso que o programa De Volta à Palavra, ele está prestando esse serviço espiritual, esse serviço de edificação para a igreja, oferecendo à igreja, então, estudos, ministrações da Palavra de Deus, em que põe-se em evidência a doutrina de Deus, que é a doutrina de Cristo, como está em Atos capítulo 2, versículo 42, a sã doutrina, que é a doutrina dos apóstolos. Então essa doutrina certamente consiste na economia de Deus, consiste no propósito de Deus. Nós sempre partimos desse ponto. Deus, ele tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Tudo o que ele tem feito, que ele tem realizado, seja mediante os profetas do Antigo Testamento, ou mediante a encarnação do seu Filho, ou mesmo agora que seu Filho já foi crucificado, já foi ressurreto, já está ascendido aos céus, está entronizado, está hoje efetuando a sua obra de sumo sacerdote, o que ele está realizando hoje, ora, todas essas coisas visam ao cumprimento do seu propósito eterno. E é por isso que os cristãos precisam voltar o seu olhar e o seu coração para a revelação deste supremo propósito. E então nós temos demonstrado aqui, mediante a doutrina da redenção, ou que seja a doutrina da regeneração, a doutrina da justificação, a doutrina da santificação, ou seja, demonstrando como que a doutrina de Deus, a doutrina apostólica, nos ensina
a respeito da salvação. Olha o quanto que é diferente o ensinamento bíblico a respeito da salvação com o ensinamento dos homens a respeito desse mesmo tema. Porque os homens, eles torcem, ou mesmo distorcem o sentido e significado das doutrinas bíblicas para então fazer afastar e desviar o povo de Deus do foco da verdade. Hoje, depois de termos falado desde a redenção, regeneração, justificação e santificação, queremos avançar um pouco mais falando a respeito de dois outros processos da salvação, salvação orgânica, segundo a Bíblia Sagrada. E um deles é o que a Bíblia, a própria Escritura, chama de transformação. Abra sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios e veja o que diz aqui no capítulo 3, versículo 18. É assim que diz a palavra de Deus: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amados, eu quero despertar a vossa atenção neste momento. Eu quero convidar a você, servo de Deus, a atentar à revelação que esse texto nos traz. O apóstolo Paulo, falando sobre a era em que nós vivemos, que é a era do Espírito, que é a era da graça, que é a era em que Deus está operando eficazmente dentro de nós a sua salvação. Ele diz que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de dia em dia. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos, o que salta aqui nesse texto, que é de grande valor, que é revelador, é o fato de que a salvação de Deus é uma salvação orgânica. Ora, o que quer dizer isso? O que quer dizer que a salvação de Deus, ela é uma salvação orgânica? Ora, eu quero dizer com isso, a própria Bíblia quer significar que é uma salvação que se opera dentro do homem de modo a transformar a sua natureza humana. Deus quer mudar a natureza do homem. Lembrando que no início de tudo, lá em Gênesis, o homem foi criado perfeito. Mas o que aconteceu? Ora, o homem caiu em transgressão, ele caiu em pecado. E quando então o homem caiu em pecado, cuidado, não pense em você que foi simplesmente o homem desobedecer ao mandamento externo e ter comido uma maçã, como reza a tradição e como repetem certamente muitos cristãos e muitos estudiosos, repetindo a mesma coisa, como se a queda fosse tão somente o fato de o homem comer uma árvore ou de uma árvore que Deus havia proibido. Na verdade, muito mais que isso. Basta que você leia Romanos 5,12, quando diz que o pecado entrou no mundo, o pecado entrou no homem, ou seja, uma natureza de rebelião, uma natureza perversa entrou no homem e então corrompeu todas as suas faculdades. O homem foi plenamente corrompido, o homem é plenamente caído no seu espírito, na sua alma, no seu coração, no seu corpo. Para ser mais preciso, o homem é plenamente corrompido na sua mente, nas suas vontades, nas suas emoções, na sua consciência, no seu corpo físico. Ou seja, o pecado, antes de ser um ato, o pecado é uma natureza de rebelião do maligno, de Satanás, que opera dentro do homem, destruindo-o completamente, até que este, se não fosse a salvação de Deus, seja lançado então no lago de fogo. Mas Deus então, ele vem. O Evangelho, que é a boa notícia, não é uma boa notícia, é a boa notícia de que Deus, olhando para o homem, ele próprio entrou na história, ele se fez carne, ele se fez homem para salvar plenamente o homem. Não somente pagando o preço pelos pecados da humanidade, mediante o seu sangue derramado na cruz, mas também entrando e fazendo morada dentro de todo aquele que crer.
É por isso que Jesus falou para Nicodemos que ele não podia jamais entrar no reino de Deus se não nascesse de novo. Novamente, tocamos no aspecto orgânico, é ser engendrado pelo Espírito de Deus, é ser gerado novo homem, de maneira que o início da nossa experiência se dá com a regeneração. Quando Deus entra e passa a habitar o espírito humano, Deus passa a fazer morada no espírito do homem, como está em Efésios, no capítulo 2, versículo 22, que Deus habita no espírito humano, mas não para por aí essa salvação orgânica. A partir do espírito humano, Deus agora quer progredir em nós, Ele quer avançar em nós, Ele quer nos tomar plenamente, não somente o espírito humano, Ele também quer tomar a alma, Ele quer governar certamente as faculdades de nossa alma, Ele quer tomar o nosso coração, Ele quer na verdade se amalgamar ao nosso ser, para que por fim e finalmente os nossos próprios corpos físicos então gozem dessa salvação orgânica no momento da glorificação final dos nossos corpos. Então a salvação, ela é orgânica, de tal maneira que a Bíblia diz que nós, os que cremos, nós, os que estamos debaixo da nova aliança, nós que estamos nesse tempo da graça, nós os que recebemos a Cristo, não somente como o Senhor, mas como vida dentro de nós, somos introduzidos dentro de um processo transformador, um processo orgânico de transformação. Nós falamos sobre a santificação nas semanas anteriores, em que o Espírito Santo é o Espírito que santifica, ele faz o quê? Ele vai separando, ele vai tirando de dentro de nós todas as coisas negativas, ele vai tirando e vencendo em nós aquela natureza perversa e maligna, ele vai tirando de nós. Mas o Espírito Santo não somente nos santifica, ele também nos transforma. Aí vem agora uma operação inversa. Se na santificação ele tira de nós algo que não agrada a Deus, algo que é contrário a Deus, na transformação ele adiciona algo dentro de nós, ele adiciona algo de Cristo em nós. Não é o que está lá no capítulo 4 do livro de Gálatas, quando o apóstolo Paulo nos diz claramente: até que Cristo seja formado em vós. Então o Senhor Jesus, ele está sendo gerado, ele está sendo formado dentro de todo aquele que crê e de dentro de todo aquele que está envolvido, de fato, dentro desse processo de salvação. Infelizmente, queridos, nós temos sido enganados por muitos e muitos e muitos anos. Sobretudo falando aqui daqueles que residem, que habitam aqui o Brasil. Vamos limitar esse falar à experiência nossa enquanto brasileiros. Ora, o que tem acontecido? Desde o momento em que dizem que o Evangelho foi trazido com a descoberta do Brasil, ou posteriormente com os missionários vindos dos Estados Unidos, que veio trazer o movimento evangélico também para o Brasil. O que aconteceu? Na verdade, trouxeram a nós apenas um processo de cristianização. O que significa isso? Na verdade, trouxeram-nos apenas uma pedagogia, apenas uma catequese, ensinando coisas, ensinando conceitos, ensinando doutrinas, ensinando regras do que fazer, do que não fazer, do que comer, do que não comer, do que vestir, do que não vestir. Coisas essas que já têm sido demonstradas na sua experiência, na minha experiência, na experiência da igreja ao longo de todo esse tempo, que não tem poder. Essas doutrinas humanas de usos e costumes não têm o poder de transformar a vida de ninguém. Quantos certamente se colocaram sob o jugo e sob o fardo dessas doutrinas humanas, descobriram ao prazo de 20, 30, 40 anos que, embora as suas aparências tenham mudado, porque agora tem os cabelos compridos, ou as vestes longas, ou não tem televisor em casa, ou não come esse tipo de comida, ou usam um véu sobre a cabeça, ou lavam os pés uns dos outros, ou passam dias sem comer nada, apenas jejuando, ou nas campanhas incessantes que nunca se acabam, se descobriram que tudo isso
toda essa parafernália religiosa de coisas não se tornaram mais do que um peso sobre os ombros dos crentes, dos verdadeiros filhos de Deus, ao passo que a sua natureza continua a mesma. Quem era egoísta, continua egoísta. Quem era avarento, continua avarento. Os beberrões continuam beberrões. Os faladores, pauradores, continuam pauradores. Ou seja, não há mudança de essência, de substância no coração, porque essas coisas só mudam tão somente o exterior, porque são incapazes de mudar o coração do homem. Ora, esse não é o testemunho particular deste que fala, mas sobretudo o testemunho de Jesus Cristo. Ora, está em Marcos capítulo 7, ou Mateus capítulo 15, ou mesmo o testemunho do apóstolo Paulo, quando ele diz em Gálatas, no capítulo 2, versículos 20 a 23, que todas essas coisas criadas e inventadas pelos homens não têm poder algum contra a sensualidade, contra essa natureza pecaminosa que, como está claramente revelada em Romanos capítulo 7, opera nos nossos membros e nos faz prisioneiros de uma outra lei que guerreia contra a lei do nosso entendimento, que é a lei do pecado e da morte. Portanto, meu querido irmão e minha querida irmã, é urgente a nossa necessidade de nos despertarmos para uma verdadeira e mesmo uma nova experiência com o Evangelho. O que diz a Bíblia? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se é o poder de Deus, então esse dínamos, conforme está no grego para a palavra poder, essa dinamite, ela tem a suficiência de mudar o seu coração. E uma vez mudando o seu coração, e mudando o meu coração, mudando as nossas mentes, as nossas vontades, as nossas emoções, de fato haverá uma transformação de pessoas a ponto de o mundo então começar a perceber mudanças, porque até hoje, o que nós temos visto? Que o mundo, ao olhar para o meio evangélico, apenas o identifica como uma grande fonte de enriquecimento. É isso que se vê, é sinônimo de dinheiro, é sinônimo de prosperidade material, é sinônimo de escândalos. Nós não temos visto um povo transformado a ponto de expressar e manifestar esse Cristo em seu viver, de maneira que o processo, certamente, de cristianização, esse cristianizar, esse catequizar, seja das igrejas chamadas católicas ou evangélicas, isso não tem resolvido, não tem mudado. Você ouve testemunhos dizendo que a vida financeira mudou, que a vida sentimental mudou, mas não é disso que eu estou falando. Eu me refiro a uma mudança de natureza. Conforme diz o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo 4, quando nos diz, é então que nós vamos sendo libertos das paixões pecaminosas deste mundo, que é a santificação, e então nos tornamos agora participantes da natureza divina, que é esse processo de transformação, a ponto de sermos pouco a pouco conformados à imagem do próprio Filho. Ora, esta é a economia de Deus, esse é o propósito de Deus. O que Deus quer de você? Pare um pouco, pense, reflita. Para que o Senhor te chamou? Será que foi tão somente para que você vá à igreja ou ao culto no domingo e cante alguns hinos lá do inário, ou que seja os cânticos mais modernos? Para que você foi chamado? Apenas para cantar no coral? Ou tocar na banda lá da sua igreja? Ou você foi chamado apenas para levar um dinheirinho no final de semana para as despesas da igreja? Para que você foi chamado? Para viver de campanha em campanha, quando não é a campanha do sal, a campanha da vela, a campanha do cajado, e não faltam elementos esotéricos para se produzir campanhas e mais campanhas. Meu irmão, minha irmã, para que você foi chamado pelo Senhor? Que você possa falar as palavras que estão
lá em Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30, que nos dizem que nós, que você, que eu, nós fomos chamados. O Senhor te chamou, Ele te predestinou, Ele te elegeu antes de haver mundo, para então que nós pudéssemos cumprir com o propósito do coração dEle. Ora, o que isso significa? Falar que Cristo, Ele foi feito de filho unigênito, João 3,16, a filho primogênito, Romanos 8, 29, quer dizer que agora, se Ele é o primogênito, Ele é o primeiro de uma grande família, de muitos filhos de Deus, que semelhantemente foram transformados, melhor colocando nesta ordem, né? Foram eleitos, foram predestinados, e então eles foram redimidos, foram chamados, então justificados, regenerados, santificados e agora transformados, até que sejam finalmente conformados à imagem plena do Filho de Deus. Esta é a vontade de Deus, que você busque isso no seu coração, que tenha esse desejo e diga: eu quero entrar e me envolver de fato nesse processo de salvação orgânica que Deus tem para cada um de nós. Eu quero aproveitar esses últimos momentos do nosso programa para lembrá-los que neste final de semana, na próxima sexta, próximo sábado e próximo domingo, começa a nossa 9ª conferência teológica. O Apocalipse revelado, uma visão quadridimensional da vitória do Cordeiro e de sua esposa. Sexta-feira que vem agora, às 19h30, primeira reunião. Venha você, a sua família, convide pessoas, amigos, vizinhos, venham todos receber essa palavra profética que, como uma candeia, vai brilhar em nosso coração até se tornar em nós dia perfeito. No próximo sábado, pela manhã, 9 horas, e à noite, às 19h30, e no próximo domingo, então, às 9 horas da manhã. 4 ministrações. Próxima sexta, próximo sábado, próximo domingo, Deus vai falar poderosamente aos nossos corações. Estamos aqui ansiosos por esses dias, porque eu tenho certeza que Deus vai abrir a Escritura para nós, Ele vai tirar as vendas dos nossos olhos e então teremos uma visão clara da escatologia bíblica, desse desfecho, desse grande conflito que teve a origem e começo lá na eternidade passada, que passou pelas eras, passou pelo Calvário e então vai atingir o seu clímax quando então o Senhor Jesus nos introduzir nos últimos 7 anos da história da humanidade. Você, sua família, são os nossos convidados especiais. Estamos aqui aguardando por cada um de vocês. Serão muito bem-vindos neste próximo final de semana, em o nome de Jesus Cristo. Tenham todos vocês um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.